Oi, gente! Programa Conversa de Preta começando, você já sabe. Toda segunda-feira, Dina Lopes, Conversa de Preta, aqui no canal da Cidadania, 10.2 às 20 horas. Não assistiu o programa na segunda, não deu tempo? Mas tem sábado, reprise, Conversa de Preta. Já sabe, né, galera? Então, hoje eu tô com um convidado especial. Ele veio lá de São Paulo, diretamente para Bahia, Salvador, para falar sobre a economia solidária pra gente. Então, recebendo aqui, antes de falar que é o nosso convidado, eu quero mandar uns beijos. Tem vários beijos hoje, ó. Pra tia Cléia, de Cajazeira. Beijo, tia. Pra minha tia Júlia, ali da Ladeira de São Cristóvão, Liberdade, também, que não perde o Conversa de Preta. Beijo, tia linda. E pra uma galera do 25 de fevereiro, ali da Lapinha, Bobô, que toda segunda ele tá ligado no Conversa de Preta. Beijo, Bobô, pra você. Fique mesmo aí, viu, nego, assistindo a gente, viu? Então, como eu estava falando, hoje eu estou recebendo um preto que vem lá de São Paulo, que tem uma atuação muito forte dentro da economia solidária. O nome dele é Almir dos Santos Alves. Ele é coordenador executivo da Agência de Desenvolvimento Solidário, ADS. É um cara muito atuante na economia solidária. Você sabe o que é economia solidária? Já sabe, né? Que a gente já conversou várias vezes aqui. Mas eu trouxe ele hoje aqui para ele falar mais isso pra gente. Não, bonito? É isso mesmo. Eu quero já que você já comece a me falar o que é a ADS. Como surgiu a ADS. Me fala um pouco aí da Agência de Desenvolvimento Solidário, não é isso? Isso mesmo, Tina. Então. Não, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade. Para a gente é uma honra extraordinária estar aqui, enfim, no programa, né? E poder se comunicar com esse público fantástico. A Agência de Desenvolvimento Solidário, ela é uma entidade que foi fundada em 1999, articulando alguns parceiros, né? Sim. Então, na época, em 1999, atuaram para fundar a ADS, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, o DIEESE, né, que é um órgão de assessoria ao movimento sindical, a Unitrabalho, a rede Unitrabalho, que na época já vinha também trabalhando com esse tema da economia solidária e etc. E a FASE, né, uma entidade com sede no Rio de Janeiro, mas também com ação no país inteiro, né? E naquele momento, quando a gente fundou a ADS, né, a Agência de Desenvolvimento Solidário, uma das coisas que nos motivou fundamentalmente, né, a fundar a ADS era o quadro político e econômico que o Brasil vivia em 1999. Né? Sim. A gente vivia um quadro, do ponto de vista da economia, de desemprego na estratosfera, na verdade, né? Altos índices de desemprego, né? E naquela época a gente fazia um debate, né? A gente olhava para esse desemprego e caracterizava esse desemprego de duas formas. A gente dizia assim que esse desemprego tinha uma componente conjuntural, né? Quer dizer, mudando a política econômica, a economia voltaria a crescer e muitas pessoas voltariam aos seus postos de trabalho. E uma outra componente desse desemprego era que nós caracterizávamos como desemprego estrutural, né? Um desemprego motivado fundamentalmente por introdução de novas tecnologias, novas formas de organização do trabalho, enfim, formas de, digamos assim, poupadoras do chamado trabalho vivo, quer dizer, do posto de trabalho mesmo, das pessoas, enfim. Né? E aí a gente dizia, essas pessoas terão muita dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, então nós temos que pensar formas alternativas, né, de geração de trabalho e renda. Veja que a gente falava de geração de trabalho e renda, não estávamos falando de emprego propriamente dito. Sim. Por quê? Porque quando a gente falava de geração de trabalho e renda, nós estávamos pensando no campo do quê? Do trabalho associado, né? Da cooperativa, da associação, enfim, né? E aí articulando vários segmentos, né? O segmento do artesanato, o segmento da agricultura familiar, da reciclagem, enfim. Né? Então foi, digamos assim, essa a pegada da ADS quando ela surge, em 1999. Preocupada com esse campo que vinha aí, né? E que realmente os trabalhadores e as trabalhadoras talvez não acompanhassem esse processo, né? Você falou, porque nem ia ter emprego para todo mundo e dentro do que eles pediam qualificação, nem todo mundo ia se encaixar, né? Exatamente. E aí vocês têm essa ideia, junto com outras instituições, de fortalecer esse campo. Isso mesmo. E aí nasce a ADS com a missão de fortalecimento da economia solidária. Como é que vem a missão da ADS nesse campo? Então, aí a ADS ela passa então, a atuar no sentido assim, de fomentar
a organização social, política e econômica desses trabalhadores em associações, em cooperativas e etc. E aí a ADS passa a desenvolver uma série de projetos pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, né? Fomentando a organização desses grupos. Era a nível nacional, não local, né? A nível nacional. Nacional, sim. Nacional. Né? E foi muito interessante tudo isso, porque muitos grupos, muitas associações, muitas cooperativas, que inclusive existem hoje ainda, felizmente, né? Foram fomentadas na época. Né? Então, para nós também é um orgulho muito grande saber disso. Né? Com todas as dificuldades Sim, que nós estamos vivendo na atualidade, mas é um orgulho muito grande. Saber que a sementezinha foi plantada e deu resultado. Exatamente. E como você vê, Almir, não você, mas a ADS, como vê realmente, naquela época para hoje, o caminhar desse processo da economia solidária? Como é que vocês analisam agora? A gente acha assim, olha, eu acho que a economia solidária, hoje, a gente avalia que nós, nos últimos anos, e aí é possível delimitar claramente, eu acho que a gente tem que ser bastante claro e bastante objetivo nisso. Se a gente pegar de 2003 até mais ou menos 2012, 2013, portanto aí um período de 10 anos, nós vamos ver o seguinte, a economia solidária ela deu um salto tremendo, tanto quantitativo como qualitativo. Sim. Pra você ter ideia, a própria Unitrabalho tem um estudo que aponta o seguinte, que nesse intervalo de 10 anos, quantitativamente, o número de empreendimentos econômicos solidários no Brasil, isso envolvendo associações, grupos informais, cooperativas, etc., ele deu um salto de mais de 100%. Então, hoje, se as estatísticas falam em 25, 23 mil empreendimentos econômicos solidários no Brasil, é muito fruto desse processo. Sim. E para isso, é bom a gente dizer, isso ocorreu porque teve política pública. Essa é uma coisa muito importante. E qualitativamente também, a gente, nesse período, nesse intervalo de 2003 até 2013, 12, 13, nós tivemos também um grande salto de qualidade, né, da economia solidária. Por exemplo, eu sempre costumo dizer, a própria Constituição da SENAS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que lamentavelmente hoje já não é mais SENAS, esse governo acabou rebaixando o papel da SENAS, aliás, o papel da SENAS já foi rebaixado no governo anterior. Né? O governo Temer, na verdade, ele já tirou a SENAS do status de secretaria e virou subsecretaria. E agora, com esse governo, nós descemos mais um degrau, que nós viramos o quê? Não é mais nem subsecretaria, agora é um departamento. Quer dizer, é um encolhimento, mas tudo bem. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Mas de 2003 até 2013, nós demos um salto enorme, porque constituímos a SENAS, começou a se esboçar um processo de estruturação de uma política pública de economia solidária. Isso é muito importante. Nesse intervalo também, é interessante assinalar que a gente também tem um passo importante, qualitativo, com a constituição e o fortalecimento, por exemplo, das cooperativas de crédito. Sim. Né, eu sempre cito como exemplo o sistema Cressol, né, que fica mais localizado no sul do país, mas hoje, por exemplo, aqui na Bahia também hoje já tem um braço desse sistema, enfim, que é um sistema do cooperativismo, da economia solidária, e que hoje é uma potência que faz inveja, inclusive, aos bancos privados. Os bancos privados ficam de olho ali naquelas cooperativas, porque o que é isso? Não é que pode, né? Os caras são desse tamanho, né? Então, isso também é interessante. E um outro salto também de qualidade, eu acho que é a gente ter constituído uma entidade para fazer a representação institucional e política dos empreendimentos econômicos solidários, das cooperativas, etc., para além do sistema OCB, né, da Organização das Cooperativas Brasileiras. Então, para além do sistema OCB, nós criamos o nosso sistema de representação, que hoje é dado pela própria Unisol. Sim, né? sim. E eu tenho muito orgulho disso, eu sempre costumo dizer, tanto a Unisol Brasil, né, que é esse sistema de representação, como o sistema Cressol, etc., de certa forma foram gestados pela ADS. Nesse começo. Então, a gente tem muito orgulho. Muito disso. orgulho. Então, a gente vai dar uma paradinha, beber uma aguinha, daqui a pouco a gente volta com a nossa conversa aqui. Gente, é o seguinte, a gente para e a gente volta, viu? Sai daí não.